essa fala é de Jesus. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduos no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e convertemos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica, serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Jesus, nosso mestre e amigo, Deus de amor e bondade, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para estudarmos mais uma vez as cartas de Paulo, esse apóstolo que nos deixou um legado sobre a real conduta dos cristãos e a lei de amor revelada por Jesus como caminho para Deus. Que os amigos espirituais, Senhor, possam nos amparar, nos incluir para o melhor entendimento das lições da noite e que essas lições possam se tornar roteiro da nossa evolução espiritual. Pedimos, Senhor, em especial, pela irmã Carmen Lúcia, que ela seja amparada por todos os espíritos superiores, que ela possa ser atendida em suas necessidades e que tenha pleno restabelecimento. Pedimos também por todos aqueles irmãos que passam por desafios. Abençoe, Senhor, o nosso grupo, os nossos lares, os nossos amados. Que possamos, Senhor, despertar em nossos corações os verdadeiros valores do Evangelho do Cristo. Glória a Deus, Senhor. E fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa grande viagem que estamos fazendo juntos. Hoje, no dia 13 de dezembro, nós estamos fazendo o nosso último estudo, antes da gente fazer um recesso, né, de 2 semanas aí, que a gente, nessas 2 semanas, possa abrir mais tempo na nossa agenda para a gente ler, estudar mais um pouco, já que agora a gente sabe como que funciona o grupo, procurar algumas referências na doutrina espírita, e para que a gente possa abrir 2024 aí com mais percepção, com mais intuição e com mais estudo para todos nós, ok? Então vamos partir para a nossa viagem na Carta aos Romanos. Nós paramos no versículo 7 do capítulo 7 de Romanos. Confere, é isso, né? Eu botei lá no grupo, é isso mesmo, gente? É, né? Confere. Nós chegamos a iniciar o 7.7. Você falou que ia retornar nele. Isso. Vamos falar mais
um pouquinho nele, mas deixa eu só ler o 7. O 7, o 7 e 8. Que diremos então? Que a lei é pecado? E aí ele mesmo responde: de modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado, senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação através do preceito, engendrou em mim toda espécie de concupiscência, pois, sem a lei, o pecado está morto. Bem, vamos voltar a algumas coisas e a gente destrinchar parte a parte, tá? Paulo já tinha falado da lei, desse problema da lei, lá em Romanos 3, 19 e 20, tá? Em outras passagens, mas principalmente no capítulo 3, ele é mais específico com relação à lei. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai fazendo mais algumas comparações, né? Lei, graça. E esse assunto vai ser bem extenso, inclusive ele vai entrar no capítulo 8, né? Com esse problema da lei também, tá? Então, lembrando que Paulo foi um legalista da lei, Paulo foi um doutor, um intérprete da lei, e tem um outro desafio que é que a gente tem que desvendar quando Paulo está falando da lei mosaica e quando Paulo está falando do decálogo, tá? A gente tem que desvendar quando ele fala de um e de outro, porque dá uma diferença no contexto da mensagem, ok? Vamos ver mais o que a gente tem para... vamos interpretar, né? A concupiscência que ele está mencionando aqui é a cobiça de bens materiais, né? Tanto é que é a 10ª lei, não cobiçarás. Então o que Paulo está mostrando aqui, que a vida, ela baseada em padrões de condutas exterior, né, que é o que os judeus defendem, ela não consegue, como que a gente pode dizer assim, ela não consegue, às vezes, desvendar seus erros e muitas vezes fazer com que você se arrependa e redima seu caminho. Ou seja, ela não te salva. Ela não salva, isso. Isso, assim, o que a Jane falou foi assim, a conclusão. Mas o que está atrás da conclusão? É que ela, às vezes, não vai desvendar o seu erro. E muitas vezes não vai fazer. Essa lei não faz com que você tenha um arrependimento, olhe para o seu interior, analise o seu comportamento e tome outro caminho. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Tá? E isso... Pode falar quem mencionou aí. Quer dizer que ela não leva ao autoconhecimento. Não leva ao autoconhecimento. Perfeito, Maria. Perfeito. Essa lei mosaica, a lei mosaica, ela não leva ao autoconhecimento. Perfeito sua colocação. Não leva ao autoconhecimento. Ela não consegue esse poder. E quem trouxe a lei divina a uma nova aliança foi Jesus, que não escreveu nada, apenas disse e se comportou como tal. Esse comportamento do Cristo, que é o que Paulo quer que nós frisemos, vai nos levar à salvação. Vai nos levar a verificarmos comportamento, a orarmos e a mudarmos os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Com isso, mudamos os nossos hábitos. É isso que Paulo, de pano de fundo, quer mostrar. Ele ataca muito essa lei exatamente porque ele foi um legalista. E ele viu que essa lei, no Saulo, não o fez compreender. Não o fez mudar, sair da sua arrogância, da sua soberba. Não fez compreender Estevão. Não fez compreender Pedro, os homens do caminho, da casa do caminho. Ele não fez com que ele compreendesse aquilo ali. Ele não fez que a lei mosaica era apenas um degrau para se chegar no Cristo. Não fez aquilo ali.
Como todas as religiões, né? É só uma parte do caminho. É um Não adianta pedaço. uma religião se não tem autorreflexão. É isso aí. Então, existe, inclusive, vamos lá, gente, vamos entrar num campinho um pouco mais avançado. Por quê? Existem interpretações desses versículos. E pode ser uma, pode ser outra. Por quê? Quando Paulo ele vira e fala assim, ó, a lei é pecado, ele vai falar assim, de modo algum. A lei não é pecado. Então, existe um primeiro ensinamento, ou vamos dizer, vamos melhor colocar assim, uma primeira visão de que a lei ela, ela, ela revela o pecado, mas depois ela pode provocar o pecado. Vamos com calma. Vocês podem levantar a mão, fazer cara feia, tá? Pode, mas vamos com calma. Então existe uma primeira visão de que a lei ela revela erro e ela pode provocar o pecado. Mas a lei ela não é o pecado, tá? Então, o que Paulo, uma das visões, ele tenta passar para a gente é que o pecado reside em nós e não na lei. Ok? Isso acho que é ponto vencido para a gente, né? Ok. Então, isso é uma das visões. A lei, ela provoca o erro, o pecado. Por quê? Porque ele habita dentro do nosso coração. Então, quando ele fala assim, quando ele interpreta assim, ó, se não houvesse nenhum mandamento, se não houvesse nenhum mandamento da lei descrevendo o mal desse tipo de desejo, o pecado da cobiça não seria conhecido. Entendeu? Se não houvesse... Haveria cobiça, mas não seria considerado pecado. Perfeito. A cobiça ia existir. Isso aí. Aí que... Não seria considerado pecado. É isso aí, Jane. Porque a lei diz, não cobiçará. Isso aí, isso aí. Ok? Por isso que ele vira falar, a lei é pecado de modo algum. De modo algum. Eu não conheci o pecado senão através da lei, porque a lei me falou que eu não posso cobiçar. Mas a lei, ao mesmo tempo que ela fala que não pode cobiçar, ela não fala o que você tem que fazer. Vocês perceberam? Eu não posso cobiçar, mas não posso cobiçar, mas o que eu tenho que fazer? Então, assim, ela é incompleta. É isso que faltava um pedaço dela. Ela não está errada. De maneira nenhuma. Ela não está errada. Mas sem ela, sem Jesus, fica faltando muitos e muitos pedaços. Tá? E outra visão que está muito dentro dessa primeira que eu acabei de mostrar para você é que essa lei ela provoca o pecado. É o versículo 8. O pecado, aproveitando da situação através do preceito que engendrou em mim, toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Então, ele já tinha falado isso no versículo 5 das paixões pecaminosas, né, que eram realçadas através da lei. Agora ele fala que o pecado, agora ele fala que esse pecado, o erro, o mal, aproveitando da oportunidade, aproveitando da brecha, despertou em mim a concupiscência, despertou em mim a cobiça. Né? Olha só, gente, isso tudo tem um outro pano de fundo, que é o nosso querido Adão. A história de Adão, que a gente frisou alguns estudos para trás. Ele quer falar que o conhecimento da lei, em vez de despertar em mim para eu não fazer aquilo, ele despertou em mim ao contrário. Ou seja, não cobiçarás, eu vou cobiçar. É isso que Paulo está tentando entender. É a história, gente, de Adão e Eva. O único mandamento que eles tinham
não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eles foram? Fizeram exatamente o contrário. A tentação de realizar algo errado está em nós. É uma coisa da nossa natureza pecaminosa. É uma coisa que nós estamos alimentando milênios e milênios. E aonde eu vou chegar um pouquinho mais para frente, que é o conceito das mais inclinações que Paulo frisa. Não vou colocar agora aqui. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas Esse essa natureza. pecado tira de nós, tira de Deus, o Deus do centro e coloca a nós mesmos no centro. É isso aí. Né? Colocar a nossa consciência, né? Jesus veio fazer isso. Ele veio despertar consciências. Consciências. Tá? Maria quer falar. Pode falar. Eu estou com uma dúvida, porque eu não entendo que a lei revela a natureza da gente. A gente já tem a nossa natureza. Não, a lei não revela a nossa natureza. A lei revela o pecado. A lei só consegue dizer que eu estou errado. A lei é boa, mas ele não consegue resolver dentro da gente. Mas está dentro da gente o erro. Calma. Isso, está dentro da gente o erro. Isso. A lei não é pecaminosa. Nós é que somos. Nós que aproveitamos. Ela revela o pecado, mas ela sozinha, ela não tem força. Eu não consigo olhar só para aquela lei e falar assim, eu vou mudar. Nossa, não cobiçarás. Nossa, agora eu vou amar, eu vou desejar caridade para o próximo. Ela não consegue fazer isso. Entendi. Então a lei mostra, mas ela não transforma. Exatamente, é isso aí. Ela não transforma. Ela não tem o poder. É a lei infantil. É aquela lei da criança. Não mexe nessa tomada. Não pega esse brinquedo não, menino. Não faz isso. Mas o que é para eu fazer? Não tem a consciência. Entendeu? Alguém levantou a mão? Só completando, que a Maria acabou de me responder. Mas só completando. E aí vem o livre-arbítrio, porque a gente pode escolher. É isso? Nós vamos entrar nesse assunto. Eu estou deixando um pouquinho para sobrar assunto para quando a gente chegar ali nas mais inclinações. Né? Então, a pergunta, e até trazendo a doutrina espírita, para o estudo, é quanto nós estamos nos esforçando para evitar de cometer essas ações que nós devíamos se arrepender. O quanto de esforço eu estou me colocando? Né? Porque a gente está falando aqui, você tem essa lei, você tem a lei da consciência, a lei divina. E aí eu até pedi para vocês darem uma lidinha lá na Gênese, no capítulo 10, capítulo 1, nos itens 9, 10, 21 e 22, exatamente, para a gente ter o caráter dessa essência que está dentro de nós e que durante milênios nós jogamos um véu escuro em cima dela. Se você for olhar lá no item 10, eu peguei a Gênese aqui, para a gente trazer isso aqui para o assunto, no item 10, Kardec coloca: pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Então toda revelação divina, ela é eterna, ela é verdade. Se você pegar o Sermão do Monte, que é uma eterna verdade, é uma revelação divina, igual Kardec está colocando aqui, ela vai funcionar no nosso planeta, vai funcionar em Marte, em Vênus, em Júpiter, em Sírius, em qualquer lugar desse universo. Ela é eterna e é uma verdade. E aí, olha o que Kardec coloca, continua ele. É assim que a lei do decálogo, em todos os caracteres de sua origem,
Opa, tem um celular tocando aí, Marília. É o seu, Marília. Desculpa, gente. Nada. E assim que a lei do Decálogo, em todos seus caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com as leis do Sinai, são obras pessoal e política do legislador hebreu. Viu só? Kardec explanou isso aqui com uma simplicidade absurda. Então, as leis mosaicas são obras de um legislador e continua ele para uma época e para um ponto específico. Para uma época e um ponto específico. Né? No item 21, lá da Gênesis, ele volta a falar da lei de Moisés. Né? Ele fala de Moisés no 21 e do 22 ele fala do Cristo. O Cristo tomando da antiga lei, que é eterno e divino, e rejeitando o que é transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura de que Moisés não falara. Tá vendo como que com Jesus ele dá um complemento muito maior. É isso aqui que Paulo quer, através de suas palavras, de seu contexto de época, nos mostrar, revelar para aquele que está lendo a carta. Revelar para aquele que está lendo a carta lá no século, né, no primeiro século, no ano 39, no ano 40, que foi depois que ele começou a peregrinar, tanto para nós que estamos aqui no século 21, em pleno 2023, interpretando suas cartas. E agora, essa revelação da vida futura tem a ver com a ressurreição de Cristo, né? Exatamente, né? É isso, porque o Paulo vai trabalhar muito no Cristo ressurrecto, que é a partir dali que foi, entendeu? Então essa é a grande sacada de Paulo, ele trabalhar dentro do seu contexto, dentro do seu linguajar judeu, hebraico, com um cidadão romano, conhecendo o grego, se esforçando para que a gente possa fazer essa transformação com Cristo. Com Cristo. Porque ele o fez também. Né? E aí a gente trabalhando, né? A lei, igual a gente está pensando juntos aí. A lei, ela não é pecaminosa, mas ela me incita, né, a às vezes errar, né? A minha tendência quando eu olho eu não posso, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu não acredito nessa lei. Eu sou mais eu. O Champlin fala, uma frase que é interessante, ele fala assim, a lei dá ao pecado a oportunidade que ele deseja. Ao homem velho que ele deseja. Né? É isso que a gente está falando, é isso aí. Você tira o Deus e fala assim, não, eu vou por minha conta. Né? Tem uma questão de O Livro dos Espíritos que eu separei para a gente, 871. Se vocês estão com o Livro dos Espíritos do lado aí, sempre falo, pega o Livro dos Espíritos, Evangelho, fica aí do ladinho aí. 871, 871. A questão fala o seguinte: pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Deus já sabe. Então para que eu vou botar uma prova para ele? É isso que Kardec está perguntando. Aí os espíritos vão responder. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito? Os espíritos já dão aquela ali, né? Pronto. Aí ele parte para a segunda frase. Por quê? Porque passa o homem pela infância, antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer.
Olha que perfeição de resposta. Eu vou até O repetir. livre-arbítrio que a Joelma falou, É isso aí, gente. né? É isso aí. Eu vou repetir que merece. A É, prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer, dotado das faculdades de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta contra o quê? As tentações. Tá aí. Tá aí. Poderia ser um tudo é lícito, né? Tudo eu posso fazer, mas não me Não convém me certas convém. situações. Não me convém. Né? Você pode sair daí, xingar todo mundo, né? Bater no trânsito, mas não me convém. É o livre-arbítrio. É a prova que Deus está dando. Né? E aí, a gente entra num outro item que eu também separei aqui. É o céu e inferno, capítulo 7. O item é a carne é fraca. Que a gente vai falar. E a gente vai chegar nesse ponto um pouquinho mais à frente sobre carne. Né? Os espíritos colocam o seguinte: a carne só é fraca. desculpa, qual que é o item? E o item eu perdi aqui. Eu não anotei. Eu sei que é carne é 7. fraca. É capítulo 7, item 7. Agora eu não estou lembrando. Eu não anotei, Tá. Marília. A carne é fraca. Eu sei que o item é carne é fraca. Os espíritos colocam: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele que é a responsabilidade dos seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é pensante. Então, a gente que dá as tentações, fala assim: a carne é fraca. Não, o espírito que está fraco naquilo ali, ele precisa exercitar. Por isso a prova. A carne não tem livre-arbítrio, Não tem. não pensa, não fala. Não tem. Não Ô, tem. Marília, é a primeira fala e o primeiro subtítulo é A Carne é Fraca. Beleza, obrigada. Capítulo 7. Ok, obrigada. Ok? Então, assim, né? Se você tirar o espírito da carne, a carne vai tomar alguma atitude? Nada. Então, assim, a prova serve exatamente para isso, para identificar aquilo que eu já passei, aquilo que não passei, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu já estou conquistando. Ok? 7 e 8. Fechamos então? Lei. E olha que a gente ainda vai voltar mais em lei, tá? Vocês vão sair de Romanos, vocês vão sair formados em lei mosaica, formados em consciência, tá? Com Ô, Cid, diploma e tudo. você falou a semana passada, mas como tinha muita gente que não estava semana passada, no versículo aí no início, você falou da serpente, né? Que o pecado, aproveitando a situação, isso que a gente está falando, isso. é a colocação da serpente lá. É a serpente que se introduziu. A serpente, o papel dela é a tentação. O nosso papel é aceitar ou não. O papel da serpente é a tentação, é a prova. Ela é o que está falando. A serpente é o versículo 8. Versículo 8. É o versículo 8. A serpente é o versículo 8. Mas o pecado, aproveitando da situação, aí é O aproveitando da situação que é ela. Ela chegou ali. Não se preocupe, a gente vai falar muito de lei. Quando chegar o próximo capítulo, vocês vão ver. Vamos lá. Versículo 9. Outrora, eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu, e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. Vamos em mais um grupinho aí. Olha lá. Outrora eu vivia sem lei. O que ele está falando assim? Né? No início lá do discernimento humano eu não tinha lei nenhuma. Né? Lá nos primórdios do discernimento, né? No aflorar das consciências, não existia nenhuma Torá, não existia nenhuma Bíblia, não existia nada. Não tinha nenhum tipo de mandamento. Era idolatria, né? Não, calma, bem antes. Ele está falando lá da época de Adão.
Bem Quando antes. quando ele fala eu vivia sem lei, ele está fazendo uma referência a ele mesmo, ao passado Não, dele ele mesmo? está fazendo uma referência à era adâmica, à era de Adão. Eu vivia sem lei. É o eu da humanidade. É a humanidade, é o coletivo. É o coletivo. Tá? Uhum. Tanto é que ele vai virar e falar assim, ó, mas sobrevindo o preceito é mandamento. O pecado reviveu. O pecado apareceu em mim. Aí o pecado apareceu, eu morri. Né? Mas sobrevindo o mandamento, o erro em mim reviveu. E a minha centelha divina desceu. É simbolismo, tá, gente? Por favor. Simbolismo. Tá? Por isso que ele não está falando dele. Ele está falando do ser coletivo. Né? Veio o mandamento, né? O erro em mim reviveu, apareceu. Vou seguir a serpente. O que aconteceu com a centelha divina? Acabou. Pode falar, Eduardo. Aqui nesse pedacinho, na letra H, está bem claro aqui, uma explicação, para mim não ficou bem claro. Colocando-se na perspectiva do desenvolvimento da história da salvação, Paulo fala aqui da humanidade anterior ao regime da lei. Isso. Quer dizer, Isso aí. exatamente, essa letra aqui fala exatamente tudo isso que nós estamos falando. É isso aí. Né? Acertando em cheio. Isso aí, obrigado. Isso aí, muito bom. Então, né, o erro, apareceu o pecado em mim, o erro em mim, e a centelha divina, né, o pecado cresce, a centelha divina diminuiu. Né? E aí ele vem falar, o preceito dado para a vida, produziu morte. Isso. Ou seja, as regras de bom proceder, né, eu a esqueci completamente. Eu acabei definhando, me alimentando do pecado, eu não alimentei minha centelha divina, e vamos dizer simbolicamente, eu morri para a vida. Né? Produziu a morte. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida, ele produziu morte. Morri. Paguei minha centelha divina. Ao contrário de Jesus, né, que morreu. Percebeu como que é a diferença? Como que essa analogia, ela acontece bem sutilmente. Entendeu? Sabe o que eu estou pensando aqui? Que quando no livro dos Espíritos a gente estuda que do átomo ao arcanjo existe uma direção reta, nós, enquanto humanidade, não fizemos esse caminho. Nós procuramos atalhos, nessa condição das tentações estarem sendo experimentadas por cada um, né? Exatamente. Diferente de Jesus. Exatamente. Então, o nosso caminho é um caminho, como diz o Espírito, tortuoso. É tortuoso. Nós estamos pegando uma serra. Às vezes é uma elipse, né? A gente vai, às vezes a gente quer buscar um caminho, não segue. Né? Por isso que Jesus nos deu ainda o exemplo da porta larga e da porta estreita. Aí. A porta larga é o quê? Tentadora. Né? Passa você e todos os seus pensamentos fúteis, todo o seu lixo. Passa você e todo mundo. Então pode ir. A porta estreita não. Para passar na porta estreita a gente tem que deixar muita coisa para trás. Né? Eu penso em Jesus e dá esperança, porque a gente vê Jesus já o Cristo. Mas a gente esquece que Jesus, ou melhor, o Cristo, para atingir a posição que ele ocupa, ele passou também, como nós, por um processo evolutivo. Sim, ele teve processo evolutivo. Ele não nasceu Cristo. Então, se nós ainda somos, né, permanecemos nessa
pequenez, o nosso caminho é o quê? Ele diz: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, é o caminho da esperança, né? Porque a gente fala, Jesus, o Cristo, parece que ele atingiu isso aí, nasceu como um passe de mágica. E não, ele passou por caminhos também tortuosos, provavelmente percorreu atalhos como nós. Então, é o caminho da esperança. Perfeito. Excelente. Né? Isso aí. Da esperança, porque a gente vai passar por dores. Ele é a esperança, ele é o caminho. É o caminho da esperança. Isso aí. E nesse versículo 10, a gente tem uma mensagem de Emmanuel. Coloquei lá para vocês lá, do Fonte Viva, a mensagem número 16. Não te perturbeis. Alguém quer falar alguma coisa dessa mensagem que ajudou a interpretar um pouquinho mais esse versículo 10? Aliás, tem tudo a ver com o que a Anja acabou de falar, essa mensagem, né? Da esperança, né? Tem também muito a ver com o texto que a Maria Jane mandou. Ah, o da Joana, né? Isso. Da Joana a gente vai trabalhar lá no próximo capítulo. Sim. A gente vai caber muito, muito melhor lá. Tá. Jane, quer falar alguma coisa? Então, o parágrafo que eu marquei aqui é esse aqui embaixo. Ó. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará, talvez, impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Ou seja, tudo aquilo que eu for questionado, eu vou reclamar. Né? No início da mensagem, a gente vê. Se perguntar a pedra, ela vai reclamar do buril. Se perguntar a madeira, ela vai reclamar do serrote. Então, o homem também. Qualquer coisa que nós formos questionar, por que determinada dor me atinge? Eu também vou reclamar, eu também vou me revoltar. Né? Aí ele fala, contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Ou seja, se nós soubermos passar pelas nossas dificuldades com fé, com esperança, sem rebeldia, quando tudo passar e a gente analisar a situação, a gente vai agradecer. A gente vai sair da situação mais fortalecido, preparado para os próximos embates, né? Aí ele fecha, não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. E ele fala, né? O que te parece derrota, muitas vezes é vitória, né? É a frase da Abigail com Paulo lá, né? Trabalha, espera, confia. Perdoa. E perdoa, É esperar e reconhecer a oportunidade, né? Exatamente. E o último parágrafo, o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Essa última frasezinha é pesada, né? Puxada essa aí, né? O que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. É uma visão que a gente tem que ter lá de cima, né? O dia que nós soubermos interpretar as nossas vicissitudes com este olhar, tudo vai ser mais fácil.
Temos que crescer muito. É por isso que a gente está aqui, É né? por isso que nós estamos juntos aqui. Vamos caminhar juntos, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 11. E ele continua, né? Pois o pecado aproveitou a ocasião e, servindo do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. A serpente. A serpente. Isso aqui é a serpente, né? Eu só tinha um mandamento. Não comer da árvore da vida, né? Não comer sob pena de morte. Né? O que aconteceu? A humanidade falhei. Nesse único mandamento que a gente tinha, a gente falhou. Né? Foi seduzido pela serpente, né? Do materialismo, do orgulho, da cobiça que ele está falando aí. Então, quer dizer, é a proposta da ilusão. É a proposta da ilusão. Né? O Adão lá, né, que tinha uma vida plena, foi convidado a habitar um mundo de provas e expiações. Né? Dentro desse simbolismo, só para lembrar a história, né, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, o que acontece? Eles ouvem Deus caminhar no jardim, a voz da consciência, do despertar, é o Deus interno alertando, né, se sentiram envergonhados. Né? Aí tudo é história que a gente já falou, né? Tudo aí é história. Vamos lá. Versículo 12 e 13. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Agora ficou fácil interpretar, né, gente? A gente já tem as chaves de interpretação, né? Né, Joelma? Luciana? Ficou tudo fácil, né? Tudo de boa agora. Ficou fácil interpretar agora, né, gente? O 12 e o 13 ficou fácil. Né? Não vou te responder. Te pego na saída. Ficou melhor no cadiquinho. Fácil tá não. Ficou, Se gente. melhorou você manda uma luz para mim, porque eu tô bugada e travada aqui desde a hora que eu entrei. Tô quieta, calada, não quero atrapalhar o estudo. Tá? Ô, Lu, no final das contas, a lei tá certa. Nós aqui não estamos prestando para nada. Pois nós não estamos nem entendendo a lei. Pois é. Nem entendendo. Depois de toda essa burrada aí diante de 2, 3, 4 mil anos, a gente não está conseguindo compreender. Até agora não acordou. Vamos lá. Então vamos lá de novo, então. 12. A lei é santa, a lei é justa, o preceito é bom, o mandamento é bom. O bem produz morte? Não. O bem não produz morte. A lei é boa, a intenção dela é boa. É boa. Até aí tudo certo. Até aí tudo certo. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? Como uma coisa boa para se transformar em morte? Não pode se transformar. A coisa é boa. Ela é boa. Mas, aí a gente traz a serpente de novo. O pecado que, para se revelar pecado, produzia em mim a morte através do que é bom. Ou seja, ela se imiscuou lá, falou para você, vai lá, faz, come o fruto. Vai lá, tem nada a ver não. Esquece esse Deus, ele falou para não comer nada, isso é blasfêmia dele, vai lá, come, aceita, come o fruto dela. Pronto. Ela se imiscuou ali, através das minhas más inclinações, dos meus más pensamentos, e ele produziu. E para que o pecado, através do preceito, do mandamento, aparecesse com toda a sua força. Aí ele cresceu, ele ganhou aquela batalha. Ganhou aquela batalha. Daí. Você viu que do 7 até o 13, a gente trabalhou quase de 2 em 2, e Paulo foi só fazendo algumas repetições e mudanças de palavra. Ele veio fazendo isso aqui, gente. A gente interpreta um bloco ali, pegou a chave, assim, igual aquelas palavras cruzadas, né? Que a gente vai assim, ó. O número 8 é A,
O número, o 5 é C. Aí você vai juntando e, opa, matei essa charada aqui no final. É mais ou menos assim. O que eu acho muito bonito no Paulo é que ele não dá receita pronta. Não dá. Ele mostra os ingredientes e manda você Não pensar. dá. Isso a gente não vai E aí eu encontrar. fico imaginando lá naquela época, né, eles lendo a carta, lendo, não, ouvindo a carta, né, com a mesma carinha que a gente está aqui hoje. Mais ou menos aí. Tivemos lá, ouvindo, É, e estamos ouvindo novamente ouvindo nessa aí. vivência. Pior é isso, que a gente ouviu lá e a gente está ouvindo de novo. Quem sabe agora a gente aprende. Agora a gente Nem tá que na. seja um pouquinho, né, Maria Jane? Nem que seja um pouquinho de cada vez aqui a gente melhore um pouquinho. Olha, eu vou te falar que a gente tá numa fase que ou aprende, ou aprende. Ou aprende, ou aprende. Os tempos são chegados, gente. Gênesis capítulo 14. Só ler lá. Né? Depois vai ser. Se não aprender aqui, a gente vai aprender em outro planeta, em outra galáxia, em outro lugar. Aí a gente vai ter que escrever a história de Adão e Eva lá também, espírito capelino. Então é melhor a gente já estar aqui, já está aclimatizado aqui, conhece tudo aqui. É melhor a gente aprender aqui mesmo, gente. Né? Mas o Sidney, esse 12 e 13 aqui, a receita desandou. Não, é não, ó. Gente, olha só. Não, O que não, você está na entendi dúvida? 12 e 13. Mas o que você está na dúvida no 12 e o 13? Não, o 12 você não está na dúvida, não. O 12 é facílimo, tranquilo. De modo que a lei Tá. É o 12, né? 12 tudo bem, o 13. O que tem de 13, gente? Mas Não entendi. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim, de modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado. Eu vou ler de novo. Produziu em mim a morte através do que é bom? Não entendi. o pecado, para ganhar força em você, o erro para ganhar força em você, ele vai te tentar. Está escrito aqui, não ultrapasse. Aí você vira e fala assim, eu vou ultrapassar. É isso que ele está falando aqui. A lei, Marília, a lei, ela fala assim, ela é santa, mas ela não santifica. Uhum. A lei é santa, mas ela não santifica ninguém. Você tem seu livre-arbítrio. Exatamente, você que tem que procurar o caminho da santificação. Eu que tenho que procurar o caminho da regeneração, da reconciliação. Porque se eu toda vez eu vejo a lei e o meu erro se revela em mim, produzindo em mim a morte, quando produzir a morte, gente, de novo, é simbolismo. Toda vez que eu dou vazão ao meu homem velho, à minha centelha divina, eu vou jogando coisa em cima dela. Então, o pecado, o erro em mim fala mais alto. Ele vivifica. Ele cresce. Seria assim, quando eu caio em pecado, né? Vamos ter pecado aí como falha, né? Um desvio. Falso movimento. Eu mato a lei. É isso? Fala de A novo. lei é boa. A lei é boa. Quando eu caio em pecado, eu mato a lei. Você mata a lei dentro de você mesmo. Isso aí. E você morre. Você morre. Simbolismo, tá, gente? Simbolismo, Simbolismo, tá? Eu morro. Ô, Sidney, vê se meu pensamento procede. Uma coisa bem simples. Marília, o nosso problema sério com doce. A lei diz, não coma doce porque sua glicose vai aumentar. Tá lá, a lei é boa. Ela está falando isso porque ela está querendo preservar a minha saúde. Aí o meu livre-arbítrio fala, mas um pedacinho, um brigadeiro a mais. Aí eu vou e como. Aí o que acontece? Eu passo mal, simbolicamente eu morro, porque eu desobedeci a lei que era boa, mas que produziu em mim a morte porque eu desrespeitei. Beleza. É mais ou menos isso? É isso aí. Naquele ponto, você morreu. Você morreu por quê? Porque você perdeu a batalha. Chegou o diabinho lá e o anjinho. Aí falou assim, vai, come o doce. O outro falou assim, não pode. Aí falou assim, aquele ponto você perdeu a batalha, você morreu. Pronto, outro ponto, agora, vamos lá. Pronto, vou ganhar no outro ponto. Aí você perde de novo. Ali você morreu, ali você perdeu. Aquela batalhazinha, faz ou não faço? Fiz, perdeu.
Aí, quando você faz, ao invés de você fazer, buscar o autoconhecimento e perceber, foi eu que errei, foi opção minha, aí você vai e se rebela. Ah, mas isso é um absurdo, um docinho desse vai produzir. Ao invés de você aceitar e se modificar, a gente ainda se rebela contra a lei. Mas aquele docinho é a serpente que depois vai virar 2, vai virar 3 e vai, porque só um, né? É por isso que Jesus falou, gente, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você ganha uma batalha desse nível, você vai ser fiel numa coisa maior, porque quando você ganha uma batalha onde ninguém está vendo a sua batalha interior, você tem chance de ganhar batalhas maiores quando todos estão vendo. É o fiel no pouco. É o fiel naquilo que você foi dado para só você com você. É só o Sidney com o Sidney. É o fiel no pouco. Ninguém tá vendo. Não tem nada. Eu posso mentir para mim mesmo. O único culpado ou responsável vai ser eu. Eu só não gosto da expressão dizer que eu matei a lei. Eu prefiro dizer porque a lei continua existindo, sendo justa e perfeita. Então, ela continua a ser. Eu não matei a lei. Mas eu matei dentro de mim. Eu me afastei da lei. E me afastando da lei, eu me afastei de Deus. Mas a lei continua sendo igual fala, santa, justa e boa. Ela é inalterável. Nós é que, através do nosso livre-arbítrio, né, nos afastamos. Mas ela não, é intocável. Eu não altero a lei. O meu comportamento é que me afasta dela. Eu prefiro pensar assim. Eu entendo melhor assim. Certo. É só o simbolismo, né, que a gente está utilizando para interpretar Paulo, que ele fala mata, né? Morri, então é um simbolismo, né? Mas isso aí, a explicação está clara. É isso mesmo aí. Gente, vamos avançar mais um pouquinho. Eu ver se eu consigo chegar onde eu quero chegar hoje. Mas ele não falou que mata a lei, não. Não, ele fala que morre. Ele fala que morre. E quem morre não é a lei. Sou eu que morro para Deus. Certo. Ele fala, produziu em mim a morte. A morte em mim e não na lei. Eu não matei a lei. Produzi a morte em mim mesma. Por quê? Eu morri para Deus, para a lei divina. Me afastei da lei. Ok. Do versículo 14, gente, ao versículo 25, vai melhorar um pouco. Por quê? Porque aí Paulo trabalhou esse capítulo todo para chegar no 14 a 25 e fazer um desfecho sobre conflito interior. Do 14 ao 25, não vai dar tempo, talvez, a gente trabalhar, claro, né? Trabalhar ele todo. Vai ficar para o 2024, já para a gente abrir nesse conflito interior, que é o que ele vai falar aqui. Né? O que eu quero que a gente entre sabendo algumas palavras de Paulo. E é isso eu obtive muito com a ajuda dos estudos do Haroldo e do livro do Haroldo. Porque são 4 palavrinhas que Paulo
A gente já até falou dela, mas a partir daqui em diante, ela vai se repetir muito mais e a gente vai precisar desse depara. Ou seja, quando Paulo fala de carne, ele fala de quê? Quando Paulo fala de alma, o que que é? Então são 4 conceitos que Paulo está trabalhando nas suas cartas e que vai ficar muito sério daqui para diante. E que é o meu objetivo, pelo menos, terminar esse conceito hoje. É o conceito de carne, alma, espírito e corpo. Eu vou repetir. 4 conceitos, 4 palavras que Paulo, quando fala, ele quer dar outro sentido. Carne, alma, espírito, corpo. Quando Paulo fala de carne, são as mais inclinações. Do grego, carne é sarx, S-A-R-X. É o que é a origem da palavra que Paulo colocou na sua carta, que ele editou, sarx, e que em grego significa mais inclinações, se a gente pode traduzir para nosso Kardec aqui. Tá? Inclusive, aqui no versículo 14, ele já vai entrar com esse conceito. Mas eu não vou ler ele agora. Então, toda vez que Paulo falar de carne, sarx, carne não é instinto preventivo, é o nosso conjunto de mais inclinações. Tá? É o nosso modo de vida, como a gente está vivendo. Tá? Ele não está falando de carne, ele não está falando de matéria. Tá? Então, toda vez que ele fala de carne, é sarx, mais inclinações. Haroldo fala que todo o nosso sistema político e econômico do mundo é sarx, ou seja, está contaminado pelas más inclinações. Né? O mundo está degenerado pela sarx, pelo esse conjunto de mais tendências, mais inclinações. Tá? Então, sarx, carne, para Paulo, são hábitos viciados, são as más inclinações, comportamentos da humanidade. Estou trazendo muito para o conceito kardeciano que a gente tem, que Kardec fala, mais inclinações ou inclinações mais. Tá? Então, essa é carne, essa é sarx. Inclusive, a gente vai ver quando Paulo vira falar assim, presta atenção nessa expressão, ele fala assim, obras da carne. Ele está falando obras de comportamentos humanos degenerados. Tem relação com o homem velho. Totalmente. Com Adão. Tá? Então, são hábitos degenerados, são comportamentos imorais, né? Ou seja, você utilizando todos os seus talentos para o mal. Tá? Obras da carne. Tá? Então, a consequência dessa carne, dessas obras da carne, é que a gente vive no mundo de violência, desigualdade, né? O excesso de eu, etc, tudo aí. Tá? Outro conceito agora, corpo. Rapidamente, gente, a gente está bem em cima da hora, eu vou me estender mais um pouquinho só, desculpa, tá? Mas só para a gente fechar esses conceitos, a gente pode até quando voltar, dar uma passada neles de novo. O conceito de corpo. O corpo, sim, é carne. O corpo é o biodegradável, é o corpo que falece, tá? É o corpo que deteriora. É isso aqui, é o que a gente está vestindo. Quando ele fala de corpo, é corpo. É o orgânico. É orgânico. Tá? É o que tem vida e tem morte. É o corpo. Tá? É o que a gente está vestindo. Tá? É o que o Paulo vai falar muitas vezes, que ele vai falar nos Coríntios, talvez ele fale um pouco mais, que esse corpo pode ser levado ao sacrifício. Ele pode ser levado ao sacrifício para poder aprimorar o espírito. Tá? Então é um conceito que ele vai falar. Então o corpo é o biodegradável, orgânico. Tá? Alma, que em hebraico é nefesh. E em grego o que está escrito aqui é psirrê, que deu origem às palavras de psicoterapia, psíquico, psicologia, psiquiatria. Então, alma,
para Paulo, significa vida do Espírito encarnado. E tem muito a ver com Kardec, com a questão 134. Quando Kardec pergunta o que é alma, os espíritos vão falar, é o Espírito encarnado. Então, alma para Paulo tem tudo a ver com o conceito do Espiritismo. É a vida do Espírito encarnado. Tá? Qual que é a questão do Livro dos Espíritos? 134. 134. Tá? Então, é o ser coletivo, é o corpo, é o fluido vital, é o espírito encarnado, somos nós aqui. Essa é a alma. Tá? Essa é a alma. O último conceito, espírito. Esse é o mais sublime de todos. Por quê? Espírito para Paulo é a centelha divina. Espírito, pneuma, do grego pneuma, é a centelha divina. É o espírito que sobrevive ao corpo. Isso é muito claro para Paulo. Quando ele fala de espírito, é a sua centelha divina. Tá? Para Kardec, são seres inteligentes. Tá? É espírito, para Kardec, com E minúsculo. Tá? Pneuma, para o grego, rua, para o hebraico, que Nicodemos falou lá. Tá? Então, para Paulo, esse pneuma é algo que existe no ser humano que torna possível o contrato entre Deus e a criatura. É o espírito. É o espírito. Essa centelha divina. Quando nós nos abrirmos todos para essa centelha divina, nos tornaremos deuses. Foi o que o Salmo falou e o que Jesus nos colocou também. Tá? Então, leiam capítulo 30 do Fonte Viva. Você vai ver o que é essa centelha divina. O que é pneuma, o que é espírito que Paulo está falando. E Emmanuel consegue pegar esse conceito e faz a mensagem do capítulo 30 do Fonte Viva. É o gene da humanidade. Resumindo, sarx, carne, inclinações mais, erros, nossos hábitos enraigados de milênios, corpo, carne, alma, espírito encarnado, tá? E espírito, centelha divina. São 4 conceitos que a gente tem que estar escrito aí do lado da nossa Bíblia, ou digitado aí, que a gente sempre vai voltar, tá? Sidney, esses conceitos ele emprega em todas com a mesma conotação, com a mesma todos conotação. os momentos. Sim. Todos os momentos que ele falar vai ser essa conotação. Vai ser essa conotação. Olha o versículo 14. Não vou interpretar agora, mas só para dar um spoiler. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu tenho minhas más inclinações. Por quê? Porque eu fui vendido escravo ao pecado. Então, essas são as chaves para a nossa interpretação. Tá? Então, eu queria ter terminado mais hoje o do 14 ao 25, porque a gente já dá muito exemplo disso aqui, sendo que no versículo 14 ele já vai trabalhar a lei é espiritual, ou seja, uma das chaves para interpretar todas as cartas de Paulo a gente tem que interpretar espiritualmente. Aqui está uma das chaves. Tá? Então, fechamos aí carne, corpo, alma e espírito. Tá? Sarx, pneuma, nefesh, a gente vai trabalhar com isso a partir do ano que vem, entrando com esses conceitos, com essas chavezinhas. É o famoso, como eu digo no meu trabalho, é o depara. Eu li isso, para isso aqui. Ô Sidney, aquela mensagem que eu mandei, a referência dela é do 15, ó. É do 15, mas a gente não vai chegar no 15. Ah, não, eu sei, mas é porque você tinha falado que era do capítulo 8. Não é do capítulo 8, Não, é desse capítulo é do mesmo. 15, Só do do 15. versículo 15. Inclusive, ela fala muito de mais inclinações, que tem tudo a ver aqui. Né? Tudo a ver, fala de Joana, que tem tudo a ver. Ela pegou o versículo 15 e fez uma interpretação. Né? Ok, gente? Ó, aproveitem o recesso, estudem mais Paulo, procurem referências,
né? Vão ali no Sebo, procure a BJ quem não tem, né? A gente entrar em 2024, aumentar a nossa participação, nossa leitura. Procure o livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna. Peçam de amigo oculto. Peçam de amigo oculto o livro Palavras de Vida Eterna. Não está encontrando em Juiz de Fora. Ah, mas a gente vai encontrar, a gente vai materializar o livro. Tem que ser na estante virtual. Na FEAC tem, Maria. Tem não, acabou. Acabou? Ué? Acabou. Ué, até ontem tinha. Eu fui lá essa semana, a moça procurou, a Márcia procurou muito para mim, não achou. Semana passada, antes de eu viajar. Ok, gente. Ok. Tranquilo, então? Vamos fazer a nossa oração final. Agradecendo a esse Deus de amor e bondade, que nos concede as oportunidades do dia a dia, que nos concede as bênçãos de estarmos aqui, encarnados, vivenciando esse momento, essas bênçãos de estarmos estudando Paulo de Tarso. Agradecendo muito a esse Espírito regenerado que nos ensinou o caminho da reconciliação, o caminho da reconciliação com o seu eu interior, com essa centelha divina. Nós hoje em dia não precisamos mais fazer essas viagens que o Paulo fez, mas temos que fazer muitas viagens interior, muitas delas todos os dias. Buscar essa lei consciencial, essa lei que é santa, mas por si só não nos regenera. Não estamos mais presos por motivos religiosos, mas estamos presos ainda, conforme Paulo falou, ainda no pecado, no erro, e precisamos tanto nos libertar. E nesse mês onde comemoramos o nascimento de Jesus, que possamos parar e refletir sobre o ano que passou, o nosso grande ministério e o que devemos melhorar e podemos melhorar no ano que vai se abrir. 365 oportunidades de redenções. Agradecemos a esse grupo que se formou este ano. Juntos podemos e devemos fazer muito mais. Uma dúvida aqui, um esclarecimento ali, mas todos nós, graças a Deus, estamos caminhando juntos. Agradecendo a todos vocês, a essa espiritualidade amiga, que verdadeiramente é elas que nos dirigem em cada estudo. As bênçãos que estamos tendo aqui, o nosso lar sendo apaziguado, as irradiações benéficas do nosso centro querido, que é a FEAC, que nos dá essa oportunidade. Obrigado. A Ti, Jesus, só temos a agradecer e a louvar todos os dias. Obrigado, obrigado e obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, gente. Obrigado aí por todos vocês. Estamos juntos em 2024. Se Deus quiser. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigada a todo mundo. Beijo. Para todos. Saúde para todos, gente. Beijo, feliz